Povo de Deus, povo querido, 1º de maio, dia do trabalhador. Dia do trabalho é todo dia, né? Dia do trabalhador para o trabalhador descansar. Isso quem vai descansar, porque tem outras pessoas que não descansam no dia do trabalho. Taxista, vigilante, enfim. Dia do trabalhador é um dia em que aqueles que podem descansar, que seja feita a vontade de Deus, que descanse um pouco, aqueles também que tem que trabalhar para manter sua família, que mantenha. Mas hoje nós estamos aqui na Web Rádio, diante de Deus e diante de todos, para conversarmos um pouco sobre o tempo litúrgico. Hoje vamos falar dar uma pincelada sobre os tempos litúrgicos da Igreja Católica e também sobre a liturgia do dia, né? A liturgia de hoje, que é a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olha, veja que interessante, a igreja, sabemos que ela é rica de todos os sentidos espirituais, e ela tem também o tempo litúrgico, onde ela nos dá uma dimensão como a gente viver o ano na liturgia. E ela nos mostra que são 5 os tempos litúrgicos. É o Advento, o Natal, a Quaresma, a Páscoa e o tempo comum. Cada um desses tempos tem um propósito específico e é marcado por cores, por leituras e celebrações litúrgicas próprias de cada tempo. Para cada tempo tem a forma onde a igreja coloca para que nós entendamos todo o caminhar de Jesus, que ele fez, como, enfim, tudo que nós temos que abrir os ouvidos e o coração para escutar, aprender e colocar em prática. Primeiro, o Advento é o tempo de preparação para o Natal, um período de espera e renovação espiritual marcado pela cor roxa. Só que no terceiro domingo, que é o tempo do Natal, a cor é rosa, porque é o domingo da alegria. O Advento, esse período. Depois vem o Natal, que comemora o nascimento de Jesus, um momento de alegria e celebração representada pela cor branca ou dourada. Depois vem a Quaresma, é um período de 40 dias de penitência e reflexão que acontece antecedendo a Páscoa, que também é marcada pela cor roxa. A Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus, o centro do ano litúrgico, é marcada pela cor branca ou dourada. E vem o tempo comum, em que a igreja celebra a vida de Cristo e os santos, sendo a maior parte do ano é marcada pela cor verde. O ano litúrgico é uma viagem espiritual que acompanha a vida de Jesus, desde a sua preparação para o Natal até a sua ressurreição e glorificação, passando por momentos de penitência e celebração, com cores e leituras próprias para cada tempo, para cada época. Eu vou dar uma pincelada no ano litúrgico, mostrando cada tempo, cada momento. Começamos com o tempo do Advento, que são 4 domingos, como eu já citei, o terceiro domingo, a cor rosa. Depois vem o dia do Natal, que é o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, comemora-se o nascimento, que é o período próprio do Natal. Mas no Natal nós temos, a oitava de Natal, nós temos também a Sagrada Família, Santa Mãe de Deus, Epifania e Batismo do Senhor. Depois aí entra o tempo comum, o primeiro tempo comum do ano litúrgico, que fala sobre Jesus, que ele dá início às suas primeiras pregações.
Depois nós vamos para a quaresma, que também no quarto domingo da quaresma, a cor litúrgica é rosa e o restante é roxo. Começamos com a quarta-feira de cinza, depois os 40 dias da quaresma. E em seguida nós entramos com a Semana Santa. Veja que o tempo de ele vai correndo, né? O ano inteiro. Começou lá do Natal, do tempo do Advento, e já estamos na Semana Santa, que termina com o tríduo pascal, que é a quinta-feira, a sexta da paixão e o sábado da quinta-feira maior, que é da instituição da Eucaristia, depois a sexta-feira da paixão e depois o sábado de aleluia, que é o sábado santo. E aí, pronto, é o domingo pascal. No domingo pascal nós temos mais 6 semanas. Aí vem a ascensão do Senhor, o tempo da Páscoa é branco. Depois vem a ascensão do Senhor, aí depois vem Pentecoste, que é vermelho, depois Santíssima Trindade, e voltamos novamente a cor verde, o tempo comum. E vivemos tudo o que Jesus Cristo disse e fez para a nossa salvação. E encerra com Cristo Rei. Depois de Cristo Rei, já começa novamente o novo ano litúrgico. E nós temos o ano litúrgico A, B e C. Pois bem, meus irmãos, está vendo como é? Eu não vou falar sobre cada um individual para não ficar muito extenso. É só uma pinceladazinha mostrando como é rica a nossa igreja, né? Como ela é bem preparada e tem todo o tempo para a gente acompanhar. Cada um com sua leitura própria, cada tempo com a sua cor litúrgica, cada tempo com as suas celebrações da sua maneira, do jeito sim que Jesus ele nos chama para caminhar na sua igreja. Depois nós vamos a caminhar, dar uma passeada muito extensa e muito deliciosa na liturgia do dia de hoje. E não esqueçamos que nós, quinta-feira, dia de adoração, estamos caminhando aí na certeza de que Deus nos chama sempre a colocar Ele em primeiro lugar, sempre nos colocando ao seu serviço e caminhando com fé, com a certeza. Veja que no próximo domingo, que vai ser o terceiro domingo da Páscoa, Ele nos chama a uma verdadeira conversão, a nos debruçar verdadeiramente na palavra de Deus e mostrar que a nossa fé e nosso conhecimento da palavra e a nossa maneira de viver o Evangelho vai nos levar ao limiar da graça, da nossa fé, que é a vida eterna. E hoje, a primeira leitura é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 5, 27 e 33. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido severamente expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, encheste a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsável pela morte deste homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou. Jesus é quem vós matastes pregado numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós
e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, os apóstolos afirmaram que devem obedecer a Deus antes que aos homens, ressaltando que Jesus é o Salvador e que foram testemunhas da ressurreição e ascensão. A resposta dos apóstolos causa fúria no Sinédrio, que tanto queria matá-los, os apóstolos. Eles queriam matar o Sinédrio. No Sinédrio, os apóstolos. Os apóstolos disseram que os acusava de desobedecer a lei e ensinar em nome de Jesus. Mas eles continuavam ensinando, desobedecia a lei, mas obedecia primeiramente a Deus. Deus antes que aos homens. Tudo em nome do Senhor Jesus. Após serem libertados do cárcere, os apóstolos continuam a ensinar, a pregar em nome de Jesus, atraindo grande número de seguidores. O Sinédrio, liderado pelo sumo sacerdote, chama os apóstolos para serem interrogados, acusando-os de desobedecer à lei e encher Jerusalém com sua doutrina. Eles também os acusavam de querer tornar o Sinédrio responsável pelo sangue de Jesus. Pedro firme confirma que é obediente a Deus. Pedro, falando em nome dos outros apóstolos, declara que o mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Ele afirma que Jesus, o Deus dos seus pais, foi ressuscitado e exaltado por Deus, tornando guia e salvador supremo, concedendo ao povo de Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Declara ser testemunha da ressurreição e ascensão de Deus, ascensão de Jesus, e do Espírito Santo que Deus concedeu aos que obedecem a Ele. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos obedecer a Deus, vamos seguir os mandamentos do Senhor, vamos pregar como Pedro, como os apóstolos, ter coragem, ter fé, não ter medo, porque Deus está conosco. A resposta dos apóstolos enraiça o Sinédrio, que por esse motivo eles não queriam que os apóstolos mais continuassem de forma, inclusive queriam matá-los. Destaca a importância e a obediência a Deus sobre a autoridade humana, mesmo quando isso implica em desobedecer a lei da época. A obediência aos homens, não. A obediência a Deus. Destaca também a importância de que a autoridade humana não tem nenhum valor sobre a autoridade de Deus. Por isso, os apóstolos, ao recuarem e parar de pregar sobre Jesus, demonstram sua fidelidade a Deus e sua convicção de que Jesus é o Messias, o Salvador. A resposta do Sinédrio mostra a resistência e perseguição aos cristãos. Eles enfrentaram, ao longo da história, por darem testemunho de Jesus, muitas perseguições. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ser obedientes à palavra de Deus. Vamos buscar levar Deus aos outros com fé, com amor, com dedicação. Veja que eles tinham proibido eles de falar sobre Jesus, mas eles continuavam, em nome de Jesus, a ensinar a comunidade. Encher a cidade de Jerusalém com a doutrina do Senhor Jesus. Veja que nós, com certeza, estamos caminhando em busca de viver essa doutrina de Deus. Sempre procurando ser imitadores dos apóstolos, seguir as palavras dos Atos dos Apóstolos, onde Paulo sempre nos fala, como as cartas de Paulo,
onde ele nos mostra o verdadeiro caminhar para viver a doutrina verdadeira e o seguimento do próprio Jesus e levar as outras pessoas sem medo, mesmo que desobedeça a alguma atitude de alguém que é contrário. Não seja contrário à vontade de Deus, não seja contrário à doutrina de Deus. Por isso, eu comecei hoje com o ano litúrgico, a mostrar tudo que Jesus fez durante a sua vida e nos ensinar a caminhar juntos. A igreja nos faz isso conosco, nos ensina a cada domingo, a cada mensagem do Evangelho, no dia a dia ela nos ensina. Todos os dias tem missa, todos os dias nós temos um Evangelho, um salmo, uma leitura, e, enfim, vai sempre nos ensinando, nos moldando para caminhar em busca da felicidade que é o próprio Cristo e encontrar a vida eterna. O salmo de hoje é o Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei ao Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso o escuta, e de todas as angústias o liberta. Do coração tribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Veja que salmo rico, maravilhoso. Grita a Deus e ele escuta. Todo mundo que grita a Deus, ele escuta. Que bendiz o nome do Senhor Deus em todo o tempo. O louvor que está sempre à boca, provando quão suave é o Senhor. E ele diz que volta a sua face contra os maus, para da terra apagar suas lembranças. E clama os justos, o Senhor bondoso, e escuta todos com as suas angústias para trair verdadeiramente o caminho do Senhor. Ele convida a adoração e a confiança em Deus, reconhecendo sua palavra confiável e a justiça. O salmista ele expressa a alegria de estar em comunhão com Deus, reconhecendo como fonte de proteção e de provisão para o Senhor. Ele começa com um chamado à adoração, um louvor, destacando a glória e o poder de Deus. A força da palavra de Deus, que criou os céus e que criou a terra. A alegria na presença do Senhor. Confiança e adoração em Deus que traz alegria e paz ao coração. É um hino de louvor, que convida todos ao poder, à bondade e ao domínio sobre todas as coisas em nome do Senhor. Ele destaca a importância da palavra de Deus e a alegria de estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, destacando sua bondade, Deus nos mostra a confiança que Ele tem sobre cada um de nós. Deus, Ele mostra a importância de depositarmos a confiança nele, a confiança, ser fiel a Deus, que provê e busca com sinceridade o seu amor, a proteção, o auxílio, oferecendo a Ele tudo que temos e tudo que somos. Confiar em Deus não é confiar nos homens, nos incapazes de salvar, é confiar no Salvador. É confiar naquele que realmente tem o poder de nos salvar. Deus que criou os céus e a terra e que domina sobre todas as nações, sobre todas as coisas. Espera no Senhor. Sua alma espera no Senhor, mostrando a confiança e a fidelidade no Pai. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, confie em Deus. Tenha a esperança no Senhor. Sabemos que Jesus, Ele vai nos moldando, vai nos tirando nossos pensamentos de coisas errôneas para nos colocar
dentro do segmento dos passos dele. Sejamos realmente confortados pela esperança que vem em Deus. A esperança, o caminho, a verdade e a vida está em Jesus. Por isso devemos segui-lo. O Evangelho de João, do capítulo 3, 31 a 36, é também de uma dimensão muito importante nas nossas vidas, para a nossa conversão, para a nossa salvação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glórias a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Veja como é forte este Evangelho de João, capítulo 3, 31 a 36. Fala sobre a superioridade de Jesus e a necessidade de crer nele para ter a vida eterna. Temos que crer em Jesus para conseguirmos a vida eterna, acreditar, ter fé. Por isso que eu falei logo no início, a fé em Jesus para nos dar realmente a dimensão de ter a alegria de estar com Ele na morada eterna. Jesus que veio do alto está acima de todos e dá testemunho de algo que ninguém mais pode dar, que é de Deus, o Pai. Só Ele conhece o Pai. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, enquanto quem não crê não verá a vida. A ira de Deus vai permanecer sobre ele. Olha como é forte. Se você não acreditar em Deus, não acredita em Jesus, a ira de Deus vai estar sobre você. Você está afastado de Deus, ou você está comigo, ou está contra mim. Lá em Apocalipse ele diz isso. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou quente ou frio, morno ou te vomito. Então, meu irmão, minha irmã, acredite em Deus, tenha fé. Siga os caminhos de Deus, siga os seus passos. Jesus está aí mostrando. Quem não crê não verá a vida. A ira do Senhor vai permanecer sobre ele. Eu enfatizo que Jesus, ao ouvir do alto, é superior a todos. Ele é o único que pode testemunhar as coisas do céu. É o único que desceu do céu para falar do Pai. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele ligou a terra ao céu e depois, quando ele subiu de novo, ele ligou o céu à terra. Então, nós estamos ligados por Jesus. Jesus fala daquilo que viu e ouviu no céu, mas seu testemunho é ignorado por muitos. O testemunho de Jesus, muitos não dão importância. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, que é um dom de Deus. Quem rejeita Jesus não verá a vida eterna, pois a ira de Deus vai permanecer sobre ele sempre. O Pai ama o Filho, entregou tudo em suas mãos, demonstrando a importância de crer em Jesus. Essa importância de crer em Jesus como o caminho para a vida e alerta sobre as consequências de rejeitar. Rejeitar a sua imagem, rejeitar seu poder, rejeitar realmente os seus ensinamentos. Olha, meu irmão, meu irmão, aprenda a viver como Jesus.
porque sem Jesus nada somos. Assim como aquela música, né? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Pois é, vamos realmente acreditar e crer que sem Jesus não somos nada. Aquele que crê em Deus, que enviou e fala a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, podemos concluir que o Espírito de Deus é derramado sobre a humanidade, através das palavras do céu. O termo sem medida significa sem limite. Deus, ele nos dá em abundância, sem limite. Tudo que Deus nos dá é sem limite. É para que nós tenhamos a vida eterna. O futuro está em Deus, está em Jesus. Quem aceita seu testemunho, o testemunho de Jesus, confirma que Deus é verdadeiro. E enfatiza que quem aceita a mensagem de Cristo demonstra que Deus é realmente aquele que mora em seu pensamento, em sua vida. Em outras palavras, a fé em Jesus é a aceitação da sua mensagem, são a prova da verdade, da realidade de Deus, de viver a vida plena, a vida completa, a vida com sentido do amor do Pai. Meu irmão, minha irmã, feliz somos nós por acreditar, por ter fé, por estar com Deus, que Deus está em nós, por completo, dentro de nós, está na nossa vida, está no nosso caminho, está no nosso trabalho, está em tudo que nós temos e que nós somos, que pertencemos, porque tudo é de Deus, tudo provém de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus dê uma santa paz, uma santa caminhada nesta vida litúrgica da igreja. Que o Senhor esteja sempre no seu coração, te dando saúde, te dando amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos nós a bênção de Deus, rico e misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.